Então, iniciando a nossa gravação, para que os colegas que não puderam estar aqui presentes possam visualizá-la posteriormente. Queria me apresentar, eu sou a professora Denise Amorim, sou professora de algumas disciplinas nas licenciaturas em Pedagogia, Letras e História da Faculdade Unileia, estou na faculdade desde 2017, sou também a responsável pelo encontro de recepção e ambientação dos alunos que chegam à faculdade. Então, certamente a gente se encontrou em algum momento do curso de vocês. Também sou professora da disciplina Educação e Tecnologia, então também pego algumas disciplinas ao longo do curso. Eu vou fazer minha audiodescrição para que os alunos que precisem possam me reconhecer a partir dela. Então, eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, que estão presos para o alto. Estou usando um turbante médio na cor laranja, um brinco colorido, com a predominância do laranja. Estou usando uma camisa branca, um óculos de grau transparente, e atrás de mim não tenho nada, porque me mudei, estou falando isso em toda aula, gente, me mudei já vai fazer 4 meses e ainda não consegui montar o escritório, então não tenho um quadro na parede, tenho nada atrás de mim. É isso. E eu fico aqui no Rio de Janeiro. Então, eu queria pedir para que, né, nós estamos em 11 aqui, para que vocês escrevam aí no chat de onde vocês são, de que cidade estão falando. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Nós temos alunos de todo o Brasil, então só para saber de onde vocês estão falando, para a gente se conhecer melhor. E aí, gente, eu sempre gosto de começar as minhas aulas, quando vocês vão, daqui a pouco eu entro aí para olhar tudo. Ó, já estou vendo aí uma mistureba. Fortaleza, Belford Roxo, tá linda. São Paulo. Eu sempre gosto, gente, de começar minhas aulas partindo dos conceitos que vocês trazem sobre a temática da disciplina. Então, eu previ uma dinâmica bem simples aqui com vocês, para tentar levantar um pouco do conceito de vocês, né? A nossa disciplina é Pedagogia em Espaços Não Escolares. Vou pensar um pouquinho sobre os conceitos que compõem essa disciplina. Eu vou colocar aqui no chat um link para o Mentimeter. Acho que vocês já conhecem essa ferramenta. A gente vai criar uma nuvem de palavras a partir dos conceitos que vocês me trouxerem. Eu vou pedir, se alguém tiver com poder de liberação da sala de espera, se chegar alguém, se aparecer para vocês, fulano está na sala de espera, pode liberar, por favor, tá? Eu coloquei aqui, vou colocar de novo, porque a Rosana acho que entrou depois, o link para o Mentimeter. Eu também vou compartilhar um QR Code, tá? Agora, também para esse link. E aí, gente, qual é a ideia? A ideia é a gente dialogar sobre alguns conceitos de vocês. O primeiro conceito que eu queria que vocês trouxessem é: o que é pedagogia para vocês em uma palavra? Eu estou vendo que já tem 4 pessoas visualizando. Vocês podem tanto acessar pelo link que eu compartilhei aí no chat, ou pelo QR Code. Ó, eu estou abrindo agora pelo QR Code, estou entrando. Pedagogia. Afeto. Eu estou contribuindo já também. Acolhimento, transformação. Ó, já tem uma palavra repetida. Para quem não conhece, o Mentimeter ele vai colocar maior as palavras que se repetem, então não tem nenhum problema em repetir palavra. Se você achar que é a palavra que define pedagogia para você, você pode colocar. Então, nós temos
7 contribuições até agora, das 12 presentes na sala. Nós temos acolhimento, processo, esperança, transformação como a palavra ampliada, temos missão, afeto, conhecimento, norte, futuro. Que mais? Que mais que é pedagogia para vocês? Pode repetir, se for o caso. Não tem nenhum problema. A palavra vai ficar maior na nuvem. Estou vendo que tem 2 pessoas que estão aqui e ainda não conseguiram contribuir. Ok, contribuíram. Ótimo. Olhar diferenciado, missão. Vou para a próxima, hein? Que aí já vai mudar para vocês que estão aí. Vocês acabaram de definir pedagogia. E o papel de um pedagogo? Como é que vocês definem o papel de um pedagogo em uma palavra? Ó, estou começando a escrever aqui também. Ó, se não atualizou para algum de vocês, quem tiver no celular, para atualizar a tela, puxa para baixo, como vocês fazem no Instagram, para atualizar o feed do Instagram. E quem tiver no computador, pressiona F5. Alguém escreveu guia, orientador, que mais? O papel do professor, formar, orientador, guia. Que mais, gente? Estou escrevendo o meu aqui também, hein? Estou aqui com vocês. Responsabilidade, orientador, formar, acolhimento, carinho. Que mais? Mediador e guia são as palavras em destaque na nossa nuvem. Educar, orientador. Orientador, eu estou vendo que se repete com erro de grafia, então ela talvez estivesse maior. Carinho, acolhimento, formar, formador, responsabilidade. Vamos para a próxima. O que é mediar para vocês? Porque certamente, ó, se a gente voltar aqui, ó, mediador. Quando eu perguntei sobre o papel de um pedagogo, olha o que gritou: mediador. O slide seguinte pergunta: então, o que é mediar? Se o papel do pedagogo é ser mediador, o que é mediar para vocês? Vamos pensar junto? O que é mediar? Difícil, né? Vamos embora. Orientar. Já temos uma palavra. Caminhar lado a lado. Estar junto no processo. Ligar os pontos. O que mais? Orientar em destaque. Cuidar. Participar. O que mais, gente? Ajudar, dar um norte. Olha como essas palavras se complementam. Dar um norte é a mesma coisa que orientar, né? Caminhar lado a lado é a mesma coisa que cuidar, né? Então, assim, que é a mesma coisa de estar junto no processo. Então, o quanto os nossos conceitos eles dialogam, né? Que mais? Participar, ligar os pontos é um orientar, né? Quem mais? Partilhar.
Vamos para a próxima. A gente falou, ó, vou voltar rapidão, hein? Vou voltar rapidão. Ó, a gente falou sobre pedagogia, né? Transformação, grita, mas tem, tem transformação, tem esperança, tem um monte de coisa. Aí, quando a gente fala sobre o papel de um pedagogo, vem mediador, vem guia. E aí, quando a gente fala sobre o que é mediar, vem orientar. Então, assim, a partir de todos os conceitos que vieram agora, para ser um orientador para a transformação, para ser um guia, que habilidade esse pedagogo precisa ter? Escutativa, paciência, busca conhecimento, que mais? Empatia, cuidado, escutativa está predominando na nossa nuvem, temos 4 contribuições. Que mais? Bora lá, gente. Temos 4 de 10 contribuições, 5. Ai, adoro ver essa nuvem sendo criada. Empatia e escutativa seguem predominando. E o quanto esses dois conceitos dialogam, né? Ter um escutativo é ter empatia. Ter empatia é ter um escutativo. Cuidado, acolhimento, paciência, a busca por conhecimento. O que mais, galera? Empatia cresce um pouco mais. Alguém mais contribuindo? Estou vendo aqui que faltam 2 contribuições. Vamos finalizar, então, para chegar no tema da nossa. Ó, tem mais um. Olhar humanizado. É isso, gente. E aí, para finalizar, chegando ao tema da nossa disciplina, que é pedagogia em espaços não escolares, olhando para, enfim, para o papel do pedagogo, para o que é pedagogia, para o que é mediar, para as habilidades necessárias a um pedagogo, cita um lugar fora do ambiente da escola que um pedagogo pode atuar. Já, essa foi fácil, né? Vocês estudaram direitinho a disciplina. Orgulho da professora. Hospital, hospitais que dialogam, museu, o que mais? Que outros espaços um pedagogo pode atuar? Eu vou contar uma historinha daqui a pouco, hein? Sobre isso. Vamos lá. Um lugar RH, museu, bibliotecas, abrigos, hospitais, empresas, museu, hospital predominando, e se junta a hospitais, cresce mais ainda. ONG predominando, se junta a ONGs, né? Também cresce um pouco mais. Empresa e empresas, a mesma coisa. RH, museu, o que mais? Galera gosta da pedagogia hospitalar, hein?
e também as organizações não governamentais da sociedade civil como espaços de atuação do pedagogo. Boa! Vou parar por aqui a nossa apresentação, a nossa partilha. Deixa eu dar um ESC. Voltar aqui para a gente, para agradecer a contribuição de vocês. Só dar uma olhada aqui no chat. Maria Ângela não estava conseguindo entrar. Gente, não tem nenhum problema quem não conseguiu entrar, tá? Vocês estão participando aqui. É isso, né? Não é a nota, não é o que está acontecendo aqui, tá? Então, a participação ela se dá nos formatos possíveis. E aí eu estou dando uma lida aqui na junção de palavras que vocês trouxeram. E aí eu sempre deixo para olhar o chat, porque se vocês olharem, tirando a última, né, que era muito específico sobre lugar, todas as palavras que surgiram aqui no chat, que não estavam ali, caberiam em qualquer um dos lugares das perguntas. Porque elas se integram realmente. Né? Tirando o último slide que a gente estava falando, que lugares, a gente vai ter mediar com mediação no papel do professor, porque é isso, são conceitos que se integram. E aí, gente, fiquei feliz de ver ali hospitais e ONG pau a pau na história da atuação do pedagogo, porque o exemplo que eu trago para vocês é, na verdade, o exemplo da minha atuação profissional. E aí eu fui lá, estava preparando essa aula, que eu queria trazer num formato diferente a aula para vocês agora, e trazendo a minha experiência pessoal. Eu já dou essa disciplina há um tempo, mas nunca tinha trazido assim. E aí eu fui lá na parte de equipe da ONG que eu trabalho. Eu sou uma pessoa que trabalha há 16 anos numa ONG. Por isso que eu fiquei feliz de ver que vocês colocaram ali. E, gente, eu tô de cabelo preto. Eu acho que a foto que está lá, eu falei, não, gente, eu vou printar para mostrar para ele. A foto deve ter uns 10 anos. Falei, gente, não atualizaram minha foto há um século. Mas, enfim, vou mostrar para vocês. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia para apresentar. Mas é isso. Eu queria, só porque depois eu não vou ver a carinha de vocês quando eu estiver apresentando, o que eu vou apresentar para vocês, na verdade, é o meu currículo enquanto pedagoga. Depois eu volto para cá, tá? Para poder olhar para vocês. Mas o meu currículo na ONG, na qual eu trabalho há 16 anos, né? Para a gente conversar um pouquinho a partir daqui. Vamos lá. Deixa eu abrir. Gente, eu nem sei, enfim. Olha essa foto, gente. Olha a minha cutis nessa foto. Tem 10 anos isso. Mas, enfim, a minha atuação hoje é como coordenadora de redes e coalizões. Eu coordeno uma rede de promoção da saúde com parceiros no Brasil para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a saúde. E dentro da ONG eu também atuo com o recorte racial. Então, eu também, para além das outras atividades, eu trago a temática de gênero e raça para as discussões sobre políticas públicas de saúde. Então, eu vou ler meu currículo para trazer como exemplo para a gente discutir a partir dele. Denise Amorim, coordenadora de redes e coalizões, é o que está no perfil da ONG. Pedagoga, mestre em educação e ciências e saúde. Primeiro, gente, a primeira coisa que aparece no meu currículo é pedagoga. Pedagoga é a minha formação inicial, mas pedagoga é o que guia o restante da minha formação. É o fato de eu ser pedagoga. Então, por isso que eu sempre coloco à frente. Eu nunca coloco a última formação. Pedagoga, mestre em educação e ciências e saúde, especialista em direitos humanos e questões étnico-sociais,
especialista em planejamento, implementação e gestão de educação à distância, especialista em tecnologia educacional. Trabalha na ACT desde 2009, a ACT é a ONG, tá, gente? Onde atualmente é coordenadora da área estratégica de redes e coalizões e consultora de educação à distância da plataforma de advocacy social. Foi coordenadora do Comitê de Diversidade de 2022 a 2024, responsável pelas ações de desenvolvimento, validação e implementação da política de combate ao racismo e promoção da equidade racial da instituição. É professora na Faculdade Unileia desde 2017, atuando nas licenciaturas em Pedagogia, Letras e História. Eu vou parar a minha partilha. Obrigada, Aline. A Aline falou, continua linda. A CUT não é mais a mesma. Gente, porque eu quis dialogar com vocês a partir da minha experiência. Porque a pedagogia, ela abre possibilidades de atuação, de capacitação, de formação muito amplas, né? Então, o pedagogo, ele é o pedagogo. Quando eu coloco ali pedagoga no início do meu currículo, é isso que forma todo o resto. É que forma especialista em relações étnico-raciais, é que forma especialista em EAD, é a que forma a coordenadora da ONG, é a que forma a professora da Unileia, é a pedagoga, né? Então, quando a gente fala aqui sobre habilidades, sobre competências, elas estão diretamente relacionadas a essa formação, ao ser docente, né? Ao pensar no que nós, enquanto formadores, talvez de futuros formadores, eu hoje falo isso, e aí, às vezes, quando eu falo, tem alguns amigos que falam, você é muito crítica, não respeita a formação, parará, falo, gente, eu dou aula na licenciatura. Eu preciso olhar para os formadores. Vocês vão sair daqui para dar aula, gente. Vocês vão sair daqui para formar pessoas, né? E aí vocês vão sair daqui para atuar em tantos outros lugares. Então, a pedagogia, essas habilidades, essas competências, elas são para a vida. Então, eu sempre trago que a pedagogia é para a vida. Né? Então, a gente pode atuar, sim, no ambiente hospitalar, a gente vai falar um pouquinho disso, sim nas empresas, né? Sim nas organizações da sociedade civil. Eu, por exemplo, fiz pedagogia em 2008. Gente, a Luciana foi minha professora, a coordenadora de vocês. Hoje nós somos amigas da vida, para a vida. Nos encontramos na Unileia, eu comecei a trabalhar na Unileia antes da Luciana, inclusive. Mas a Luciana foi minha mestra para a vida, assim. Quando eu nem sabia o que era pedagogia, e ela foi uma das pessoas que me inspirou. Mas eu fiz na modalidade que não era à distância, na época não era possível totalmente à distância, era semipresencial. E aí eu tinha algumas críticas. A modalidade sempre vai ter, né, gente? A modalidade de ensino. E aí eu saí da graduação escrevendo uma monografia sobre os desafios e as possibilidades da educação à distância. Eu tenho amigas que se formaram junto comigo que são felicíssimas na educação infantil. E estou eu aqui com vocês. Eu nunca botei meu pé na educação infantil. Porque eu já escrevi meu TCC olhando para as especificidades da educação à distância e eu sabia que eu queria atuar com aquilo. E a pedagogia me possibilitava, assim como eu tenho amigos que hoje atuam na pedagogia hospitalar. Eu tenho amigos que atuam na pedagogia do esporte, gente. Existe pedagogia do esporte, né? A maior parte das minhas amigas estão na educação infantil porque já foram fazer pedagogia com esse foco. Mas, assim, a atuação do pedagogo, ela é ampla, né? Porque as habilidades e as competências do guiar, do mediar, né? Do desenvolver
metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem, elas podem ser inseridas em variados contextos. E é isso que nos forma. Deixa eu ver o que está rolando aqui no chat. A Aline está escrevendo. E aí, gente? Vamos conversar, né? Estou falando demais. Estou falando demais. Está na hora da gente abrir o microfone aí. Vamos bater o... A Aline está doida para abrir o microfone dela, bater um papo comigo. Ela é a primeira que está aparecendo aqui para mim. Eu trouxe, umas perguntinhas, 3 só, para a gente bater um papo. Vamos lá. Como é que vocês acham? Vocês trouxeram vários espaços ali, né? Que o pedagogo poderia atuar, na última pergunta da interação. Como é que vocês acham que esses espaços, né, sejam espaços culturais como os museus, espaços comunitários como as ONGs, ou ambientais como as ONGs, espaços corporativos como as empresas, ou espaços de cuidado, né, que está muito relacionado ali às habilidades que vocês trouxeram também, ao papel do pedagogo, né, relacionados ali à pedagogia hospitalar. Como é que esses espaços culturais, comunitários, ambientais, corporativos, como é que eles podem se tornar territórios que sejam educativos e que sejam transformadores? Qual é o papel do pedagogo para isso? Para tornar esses espaços, ou todo e qualquer espaço, como educativo e transformador. Pega um exemplo. No hospital pode isso, na ONG faz aquilo, na empresa faz aquilo. Vamos abrir o microfone, não tem certo ou errado. Parei, não falo mais com vocês. Chat também serve, hein? Para quem não puder abrir microfone nem câmera. Agora, gente. Eu vou fazer chamadinha, hein? Vai, Renata, tu tá doida para falar? Boa noite. Eu fiquei assim surpresa, né, quando comecei essa disciplina sobre as oportunidades, né, o leque de oportunidades que a pedagogia nos dá, nos oferece. E fiquei bastante assim interessada, porque a gente pensa na pedagogia só na área da educação, né? De você ir para uma sala de aula. E eu vi que não necessariamente, né, a gente tem que ir para uma sala de aula, né? A gente tem outras. Fiquei pensando, assim, de acordo com o meu perfil, onde que eu poderia estar me encaixando. E aí? Conta pra gente. Eu só acho que a gente, para entrar, é um pouco mais difícil por causa da experiência, né? Porque eu não sei se aqui todo mundo, a maioria, tem mais experiência em sala de aula, trabalho em escola, né? Então, eu acho que vai ser um pouquinho se a gente quiser entrar nessa área hospitalar, né? Por causa da falta de experiência. Mas achei muito, muito legal. Mas me fala um pouco, o que te chamou a atenção foi a pedagogia hospitalar. Não, hospitalar, até na parte jurídica, né, também. E que habilidades você acha que, assim, quando você olha, você fala assim, caraca, é claro que um pedagogo pode trabalhar nessa área, porque o meu curso desenvolve isso, isso e isso. Fala para mim, o que você acha? Por Entendi. que o pedagogo pode estar no hospital, por exemplo? O que me chamou muito a atenção na parte do hospital é ter esse olhar humanizado, né? Porque ali na matéria, na disciplina fala que você pode ter perdas ali, né? Crianças, né, que você está ali fazendo um trabalho, desenvolvendo, de repente você pode chegar no outro dia lá no hospital e aquela criança não está mais ali, né? Então isso aí mexe um pouquinho comigo, né? Mas você estava falando, a gente está sempre ensinando alguma coisa e a gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? E a Hum.
pedagogia é isso. É você estar sempre aprendendo, você passando, ensinando alguma coisa. Eu achei muito legal mesmo. E deixa eu ver, não sei se mais alguém, deixa eu ler Eu aqui. acho que é o Grace. Oi, Gleice, pode falar. Eu acho que é nessa área hospitalar, assim, no ajudar a gente, pedagogo, ajudar bastante as crianças, porque elas estão lá, elas estão fora da escola, fora do ambiente escolar, né? Então, para totalmente o estudo. Então, eu acho que seria um jeito, assim, da gente levar umas atividades mais lúdicas e que, ao mesmo tempo que fizesse a criança se entreter com aquilo, ela aprendesse também, ela não abandonasse totalmente os estudos. Uhum. Eu acho E que ter, nessa questão. e ter esse momento pedagógico também como um momento de cuidado, né, da criança se sentir pertencente a algo da qual ela está sendo privada, né, que é o espaço escolar, que é um espaço de vida, né, para uma criança em especial, não só, né, mas olhando para o contexto infantil. A Patrícia, aliás, a Alana, ela traz. Ai, gente, eu vou trazer mais sobre pedagogia hospitalar nas minhas próximas aulas. Eu trouxe ONG porque eu trouxe a minha experiência, mas estou vendo que vocês estão super. Oi? E a família em si, né? É, Não só com a criança, mas com a família, né? pois é. O Ali, pode falar, Renata, desculpa. Não, só isso. Aline, já vou passar para você, vou só ler o que está aqui no chat, tá? E aí já passo para você. Obrigada, Grace. Você quer Obrigada. concluir? Não. Não, é porque eu fui ler aqui o chat, né, Alana? Quando eu li sobre o pedagogo na área hospitalar, eu fiquei apaixonada. Aí eu vi que o chat está falando de pedagogia hospitalar. Não, gente, mas é isso, né? A gente vê o poder, a potência, né? Em momentos, em espaços, como o espaço de um hospital, né? A potência da educação. E aí é o que a Renata trouxe, complementou ali na fala dela. E não é só com o aluno, né? É com a família também, né? O Valdeci traz que dentro do hospital o pedagogo suaviza o ambiente para o interno, dialogando com os pais e responsáveis, possibilitando a integração, complementa aí a fala da Renata. A Patrícia traz que no hospital o pedagogo pode atuar junto com a equipe médica, de modo multidisciplinar. Exatamente, às vezes o pedagogo ele consegue, por exemplo, numa atividade lúdica, descobrir sabores, por exemplo, alimentares, né? Desse aluno, gostos alimentares que ele vai dialogar ali com o nutricionista, com o médico, para tentar trazer, a depender, obviamente, né, da situação, sabe? Uma relação que é isso, gente, que muitas vezes é a escola que vai trazer. Né? Vamos falar de abuso sexual. Quantas vezes é um desenho escolar? É um desenho escolar, no ambiente escolar, que o pedagogo identifica abusos dentro de casa, né? Então, assim, é isso, o alcance, né? Do que o cuidado, de novo, gente, trazendo os adjetivos que vocês trouxeram lá no início. O cuidado, a mediação, o olhar atento, a dialogicidade podem possibilitar, né? A gente está trazendo, estou trazendo mais um ambiente escolar, porque é o ambiente escolar, o ambiente hospitalar, porque é o ambiente que vocês trouxeram aqui com mais destaque, né? Mas esse olhar atento, ele está para tudo, né, gente? Quantas crianças, por exemplo, com dificuldades assim enormes, resolveram com o olhar do professor, porque basicamente essa criança precisava de um óculos, gente. Era só se atentar, sabe? Né? Diagnósticos, seja de autismo, seja de dificuldades, que são identificadas na sala de aula. É na sala de aula, para chegar naqueles profissionais. Tudo isso a gente está falando sobre habilidades que vocês trouxeram, de olhar atento, né? de empatia. Deixa eu ver o que mais que está aqui. Vamos lá.
O Valdeci diz que a pedagogia nas empresas aplica o conhecimento pedagógico no ambiente corporativo para desenvolver colaboradores e melhorar desempenho organizacional. Então, por exemplo, quando a gente faz um levantamento, né? E aí um pedagogo tem muito disso. Vamos dialogar a partir do que você me traz. Eu estou dialogando com vocês a partir do contexto, dos conceitos de vocês, sobre educação, sobre o papel do professor. O pedagogo, ele pode, num ambiente empresarial, por exemplo, quando chamado, né, com objetivos específicos, planejar diagnósticos, planejar metodologias de abordagem, de interpretação, para poder levantar questões de habilidades e competências para aquelas funções daquela empresa específicas. E aí, assim, planejar atividades pedagógicas voltadas para as necessidades daquela empresa. Então, primeiro ele senta com direção, com coordenação, com RH, ele vai dizer, a gente precisa das habilidades X, Y, a gente precisa, né, da capacitação para isso, isso e aquilo. Pois ele vai, o pedagogo, naquela equipe, levantar os anseios, levantar os conceitos, dialogar e desenvolver um planejamento a partir do quê, gente? Que a gente falou lá no início do nosso papo, do contexto. Se não tiver contexto, não tem significado, né? Então, só o pedagogo para chegar e planejar essas atividades. Se não, gente, a empresa pode comprar um pacote e pronto. Na internet está cheio aí. Está cheio. Vamos resolver o conflito X na organização. Compra um pacote, bota para ver meia dúzia de vídeo. Isso é a realidade. Isso existe, né? Isso não é o ideal. Então, por isso, a necessidade de habilidades e competências. A Rosana traz, nas ONGs, o mediador, os participantes aprendem de forma significativa, respeitando ritmos, interesses e contextos sociais. Acho que complementa um pouco o que eu falei. A Tereza diz que pedagogia hospitalar, além da habilidade educacional, oferece suporte emocional para as crianças, adolescentes e família. A gente falou disso. O Valdeci traz que a atuação da pedagogia nas ONGs foca no desenvolvimento humano, na inclusão social, atuando em contexto de vulnerabilidade social para promover cidadania e direitos. Também, né? Porque, por exemplo, na ONG onde eu trabalho, a gente não atua diretamente na base. Eu não atuo com o público que, como é que eu posso dizer? Que é favorecido pelas políticas que a gente implementa. Eu capacito, né? Eu desenvolvo cursos à distância para capacitar profissionais de saúde para implementar essas políticas. Então, assim, é outro rolê. A gente está contribuindo da mesma forma, né? Mas nas organizações da sociedade civil, em especial, Valdeci, a gente tem esse foco na vulnerabilidade, mas não só. É porque quando a gente olha, né, para ONGs, né, tem sempre esse olhar mais para as bases. Mas, por exemplo, existe atuações muito potentes de pedagogos em espaços de capacitação, por exemplo, de pessoas que vão pautar políticas públicas que vão chegar nessas bases, né? Então, são outros olhares também para essa atuação dentro de organizações da sociedade civil. Vou só seguir aqui, gente. Se alguém quiser falar na sequência, vou só acabar aqui o chat, tá? A Tereza diz que pedagogia hospitalar, além da habilidade emocional, oferece suporte... Tá, isso aqui eu já li. Desculpa. A Ângela diz que na biblioteca o pedagogo atua planejando e desenvolvendo projetos de incentivo à leitura. Ótima coisa que você trouxe, Angélica. Oficinas educativas, contação de histórias, atividades de formação de leitores. E aí, essa mesma atuação que a Angélica traz, a gente pode trazer para o espaço dos museus. E aí se amplia, né? Porque aí tem a coisa das visitas, tem a coisa do desenvolver, né, do guiar o pedagógico das exposições, mas traz um pouco do que ela traz
aqui da biblioteca. Promoção de inclusão nas ONGs, a Maria Ângela traz, por exemplo, eu atuo dentro da pauta de diversidade, equidade e inclusão na ONG que eu trabalho. Eu fui coordenadora do Comitê de Diversidade por 2 anos. O pedagogo é agregador, a Patrícia traz, a Aline diz que nas ONGs ajuda a família na orientação dos jovens para um futuro brilhante. Tá, o Valdeci complementou aqui que é a área dele até o momento, e a Aline que ajuda o jovem a se encontrar. Aí deixa eu perguntar mais uma coisa para vocês. Como é que vocês acham que, assim, esse pedagogo, nesses espaços que a gente trouxe até aqui, como é que ele consegue e por que ele consegue agregar? Pelo que vocês, né, estudaram até agora, por que o pedagogo consegue agregar, ou como ele consegue agregar? A parte acadêmica, os conhecimentos adquiridos com as experiências de vida das pessoas. Porque a gente já trouxe aqui muito do contexto, né? Da necessidade da gente trazer o contexto. No planejamento, ter o contexto. Como é que a gente olha para isso? Por exemplo, tá? Vou trazer um exemplo, trazendo aqui o mês de novembro, que a gente está discutindo, por exemplo, que é o mês da consciência negra, né? Como é que o pedagogo, por exemplo, nesses espaços não escolares, ele consegue agregar a discussão, por exemplo, sobre diversidade, equidade, inclusão. Tô pegando o gancho aí com o que o colega trouxe aí no final, tá? Como é que o pedagogo consegue orientar o trabalho dele para promover diversidade, equidade e inclusão, garantindo que esteja todo mundo ali, sem deixar ninguém para trás? Eu acho que a primeira coisa é a escutativa. Boa, Grace. Que mais, gente? Por que o pedagogo consegue agregar? E como ele consegue promover diversidade, equidade e inclusão nas práticas dele? A Aline trouxe observando e escutando. Pode abrir o microfone, quem quiser. Alguém mais? O Valdeci trouxe, aliás, a Rosana trouxe, promove atividades em trazer temas que não são falados na escola, né, por tabus. Então, às vezes, com medo da família ou de alguma coisa que possa repreender o professor na sala de aula. Então, nesses espaços, tem assuntos que podem ser mais direcionados, mais abertos, trazer temas mais polêmicos. Ok, Aline. O Valdeci traz traçando estratégias mediadoras, a Rosana Rosas de conversa. A Alana diz que o olhar atento individual sobre cada pessoa, que é cuidado. Eu estou vendo que a Patrícia está escrevendo também. Tem mais gente, vou só esperar um pouco. Quer falar, Renata? Eu acho que o pedagogo ele é um inconformado, né? Que bom que somos. Inconformado. Acho que a gente não tem essa consciência, essa vontade de fazer algo, de mudar algo, de contribuir para algo, né? De forma positiva. Então, a gente quer contribuir de alguma forma. Pode falar, desculpa. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente deve ser sempre inconformado com a situação, tanto na parte social, como em relação às pessoas, em lidar com pessoas, né? Acho que a gente sempre pode contribuir com algo positivo. Você me faz... A tua fala me remete muito ao verbo esperançar, do Paulo Freire, né?
Esse inconformismo é no sentido de ter esperança, mas não é ter esperança e esperar, é esperançar, no verbo, no sentido de agir, ter esperança no sentido da transformação, né? De transformar. Então, e aí é esse inconformismo, porque a gente enxerga tanta potência em tudo, né? A gente vê tanto poder na educação, que é esse inconformismo que faz a gente querer conjugar esse verbo, né? Esperançar, ter esperança para além de esperar, é isso. Ver o potencial e mobilizar esse potencial da educação para transformar. Esse olhar para a educação, para a potência da educação para a transformação, eu acho que é o que move o pedagogo, de verdade. Eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro estágio, em 2008. Gente, fiz 7 estágios, gente. Na minha época eram 7 estágios. Eu fiz estágio. Olha que doido. Primeiro estágio era de aproximação com a comunidade. Aproximação com a comunidade, era chegar e conhecer a relação da escola com a comunidade. Aí depois veio educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação inclusiva e gestão. E gestão. Meu primeiro estágio foi aproximação com a comunidade. E aí eu fui para uma escola na subida do Morro do Turano, ali no Rio Comprido. Gente, ninguém queria. Ninguém me queria na sala. Depois eu descobri o burburinho. Pedagogo é muito chato. Eu juro, gente, eu ouvi. Teve uma professora que falou assim, eu falei, eu posso ficar na sala, te acompanhar? Eu só precisava acompanhar, gente. Eu estava assim, nem eu sabia o que eu estava fazendo no estágio. Era meu primeiro estágio, primeiro período. Era um estágio por período. Aí depois, vem, você é legal, mas é porque pedagogo é muito chato, a gente não gosta de pedagogo. Por quê? Eram professores de disciplinas específicas, né, ali, geografia, matemática, parará, e achavam que, não, porque o pedagogo fica se metendo no trabalho da gente. Por quê? A gente está ali, ó. É estratégia, é metodologia, né? Que mais que, como, quando, planejamento. Eu posso dar aula na disciplina que for. Eu estava dando aula antes de vocês, educação e tecnologia. Eu estava falando sobre o uso da tecnologia no planejamento. Que é isso, eu já falei aqui de planejamento algumas vezes. É isso. O pedagogo, ele está ali, ele traz a coerência ao objetivo daquele processo educativo. Não é o processo pelo processo. O processo tem um objetivo pedagógico. Mas, enfim, deixa eu pegar aqui as últimas falas. Alguém tinha levantado a mão e eu não liberei, ou eu estou maluca, gente? Deixa eu ver aqui, estou lendo o chat, tá? Maria Ângela traz aqui algumas competências como direcionar saberes, a Patrícia observar e escutar atentamente, sempre que possível cada um. A Rosana, de todos aprendem uns com os outros. Aline, eu não entendi o que você falou de Apex. Eu sei o que é Apex, porque os alunos que entram na faculdade me perguntam o tempo inteiro sobre essa disciplina. E eu sempre falo, isso é coordenador. Então, professora, então, as Apex, na verdade, ela faz semestral. E é como se fosse um estágio, entendeu? No meu primeiro período, eu fiz numa ONG de uma igreja, que era um espaço não escolar. Então, assim, eles aprendiam sobre o trânsito, sobre o meio ambiente, sobre conviver, mediação de conflitos entre eles. Então, assim, era tudo um espaço não escolar. Então, assim, de uma certa forma, era um estágio para a gente.
Era uma matéria e a gente tinha que desenvolver, é uma matéria que a gente tem que desenvolver uma prática e atuar essa prática e mostrar. Então, todo semestre a gente tem uma prática diferente. E mais para frente, usando tecnologias digitais. Eu já fui professora de Apex, mas era em espaços não escolares, mas eu acho que, enfim, mudou o currículo, mas eu já fui professora dessa disciplina também, Aline. A Tereza traz, mas é isso. E, Aline, eu não sei se ainda é isso, mas a atividade que vocês têm que elaborar usa tecnologia, não usa? Tem que desenvolver o objeto virtual de aprendizagem? Sempre. Aprendi muito. Era a minha Aprendi disciplina. muito. É porque eu sou É professora isso. da disciplina Educação e Tecnologia, né? E aí, como eu dava Educação e Tecnologia e Pedagogia em espaços não escolares, eu juntava as duas nessa disciplina. Nossa, quando eu peguei a primeira matéria foi da senhora sobre a tecnologia, eu fiquei perdidinha, porque assim, a gente só sabe o básico do básico. E aí você desenvolver um link, desenvolver um QR Code, criar um e-book, nossa, para mim isso aí era um monstro. Hoje a gente faz tranquilamente, né? Mas no início, nossa, foi bem difícil mesmo, porque inclusive, meu TCC, estou falando sobre isso, sobre tecnologia na escola, porque a gente não aprende isso. Se você botar hoje em dia um computador na frente de um adolescente, eles não sabem usar, eles só sabem usar telefone e IA. Exatamente. E Aline, foi importante para você ter tido essas disciplinas nos períodos iniciais? Completamente, abriu realmente a minha mente. Eu sou assim, a gente com uma certa idade, né? Eu tenho 48 anos, e a gente vai ficando assim, a gente não fica muito Aline, eu vidrado. tô 43, hein? Que idade é essa, menina? Tem coisa para caramba para aprender ainda. Sim, mas eu digo assim, a gente não se liga muito na tecnologia, como os jovens de hoje, 16, 17 anos, não conseguem viver sem a tecnologia, entendeu? Então, assim, para mim foi uma descoberta. Aí eu tenho que pedir ajuda dos universitários, porque minha filha também estuda. Aí minha filha vem me ajudar. Então, assim, aprendi bastante. Inclusive, das matérias que eu estava estudando do ENAD, falava sobre tecnologia. Eu falei assim, ó, graças às aulas de tecnologia eu aprendi tudo. Fico feliz. E eu vou te falar uma coisa. Essa disciplina é de que período mesmo, gente? Estou perdida. Pera. Agora. Não é no primeiro e no segundo. Não, essa agora, espaços não escolares é Sétimo. sétimo, né? Então, eu achava que era sexto ou sétimo. Eu estava, antes de chegar aqui com vocês, dando aula para os alunos de Educação e Tecnologia, que eu acho que vocês já estiveram comigo. E eu falei assim, gente, deixa eu ir embora, que eu quero ver quem está lá no sétimo período! Eu falei assim, eu tenho uma turma de sétimo período, eu adoro achar meus alunos lá. E é isso, eu fico feliz, porque eu sempre falo, para quem está entrando, eu falo, ó, gente, vocês vão ver o quanto é importante vocês olharem hoje, agora, entrando, para o uso pedagógico das tecnologias lá na frente, vai fazer uma super diferença, porque vocês vão desenvolver de forma natural, né? E olhar, inclusive, para outros espaços, voltando para o tema da disciplina. Vou acabar de ler aqui. A Alana fala do olhar atento individual, a Mariângela diz que o papel do pedagogo, né, sobre o papel do pedagogo, direcionar conhecimentos e saberes, a Patrícia fala sobre observar e escutar atentamente, sempre que possível, cada um, a Rosana, onde todos aprendem uns com os outros, gente, a Tereza fala sobre analisar o contexto, para depois planejar as ações, né? A Mariângela fala que na organização, planejamento, executar ações educativas e lúdicas. Paty, eu não sei sobre o que. Desculpa, porque eu li agora, 6 minutos depois da sua mensagem, que você fala, professor, eu passei por isso esse ano. Desculpa, eu perdi o time. Se você puder complementar, estou vendo que você está escrevendo. Vou esperar você escrever. Você deve ter falado quando eu estava falando sobre alguma coisa.
Gente, eu boto uma... Eu não sei porque eu boto 1h30 de aula. Ao invés de 2 horas, tem um monte de coisa ainda para falar com vocês. Só ver o que a Paty está mandando aqui. Aí depois fala, Denise, não faz simulado com os alunos. Não dá, gente. Não chega. Quando chega na hora de simulado, acabou a aula. A gente vai fazer simulado, gente. Meia dúzia só. Rapidão. Vamos só ouvir a Patrícia aqui. Ver a Patrícia. Enquanto ela vai escrevendo, eu já vou deixar aqui o nosso videozinho no ponto. Eu tenho um vídeo de 4 minutos para vocês verem aqui. Cadê o vídeo? Perdi o vídeo. Espera aí. Ah, tá. Sobre a recepção das professoras quando chegou na escola para o estágio. Não é? A menina falou para mim, falou, é porque pedagogo é muito chato. Pedagogo fica se metendo no nosso trabalho. Olha isso, gente. Que loucura, né? Gente, espera que eu perdi aqui o link que eu estava utilizando nesse momento. Deixa eu pegar o histórico aqui. Já sei, está na apresentação. Espera. Estou abrindo aqui, gente. Então, pessoal, eu de novo quero trazer uma experiência pessoal para vocês. Para a gente pensar de novo de forma múltipla a atuação do pedagogo. Eu não sei se eu... Não atuo, estou incluída nessa disciplina. Eu não sei se eu chamei atenção para vocês. O meu mestrado é em Educação em Ciências e Saúde, porque eu trabalho, antes de ser pedagoga, eu trabalho numa ONG de promoção da saúde, que foi a que eu apresentei o currículo para vocês. Então, o meu mestrado foi em Educação em Ciências e Saúde. Numa linha de pesquisa que teve como foco o uso das tecnologias para o ensino de ciências e saúde. Por quê? Quando eu saí da faculdade de pedagogia, minha especialização foi no uso das tecnologias para a educação. E aí, atuando na ONG, eu consegui juntar todas as possibilidades. E aí, gente, no meu mestrado, como eu atuo com a temática também da diversidade racial, eu discuti a temática da saúde no contexto de uma comunidade no Rio de Janeiro, na verdade é um complexo, chama-se Pavãozinho e Cantagalo. Eu fiz o meu mestrado no final de 2019, com 21 alunos do primeiro ano do ensino médio, e nós desenvolvemos uma revista digital. Foi no contexto da escola, né? Porque eu estava, enquanto mestranda, dentro da escola, mas eu estava dialogando sobre saúde com esses alunos a partir do contexto do território da favela onde eles moravam. Então, era um trabalho dentro da escola sobre o contexto da comunidade onde eles viviam. E aí, já vou te passar, Grace. E aí, o que acontece? Esses alunos, eles usaram tecnologias digitais de informação e comunicação para disseminar todo o conhecimento que a gente construiu ao longo do campo do mestrado. Eles desenvolveram roteiros, selecionaram... Vou botar o vídeo, gente, mas enfim. Desenvolveram roteiros, selecionaram moradores e personagens, entrevistaram, editaram, diagramaram e entregaram uma revista digital para a comunidade sobre saúde dentro da comunidade. Então, eu queria trazer um pouquinho isso para vocês, porque é também um pouco do olhar do pedagogo para o contexto. Então, é um diálogo, uma interseção entre a realidade escolar, ou seja, foi um trabalho que eu fiz
para dialogar com a temática da saúde em parceria com 6 professores, 2 de biologia, 1 de matemática, 1 de geografia, 1 de português e... Eita! Não foi menos importante, gente. Educação física. Então, assim, educação física me cedeu mais o espaço das aulas. Mas foi um diálogo entre comunidade, ou seja, uma ampliação dos muros da escola. Tá? Então, eu vou apresentar esse vídeo de 4 minutos para vocês, mas antes eu vou deixar a Grace falar. Grace, fica à vontade. Eu queria pedir licença da aula, porque eu estou aqui em Porto Alegre e aqui o tempo está bem feio, a gente está com ciclone aqui, professora. Nossa, Grace. E aí eu vou pedir licença, se não tiver problema. Claro, claro, fica à vontade, pode sair. Tá, prof. Obrigada pela companhia de todo mundo. Boa noite. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Gente, eu vou passar esse videozinho aqui pra gente rapidão, tá? Deixa eu primeiro colocar ele em tela cheia. Só confirme se estão vendo a tela amarela. Alguém abre o microfone e me confirma? Sim. Eu vou só voltar aqui e fechar minha câmera para não descarregar o vídeo. O áudio não está saindo, não, professora. Para mim também não. Oi, travou, gente? Foi isso? Foi, está travando, ele está passando picotado e está sem o áudio. Espera aí, gente, porque para mim também chegou atrasado a fala de vocês. Espera aí, deixa eu parar de compartilhar. Quando eu colocar, alguém abre o microfone só e me avisa, por favor, se está rolando o som, tá? Ok. Tá rolando o som, gente? Não. Não? Sem som. Gente, que loucura. Vou tentar de novo, pera. Loucura, não estou entendendo. Que tá aqui, ó. Acho que agora vai. Peraí.
Aproveitamos o Festival de Conhecimento como espaço de encontros e trocas para apresentar o projeto de mestrado Saúde. Tá saindo o som agora? Estava e... Não, tá, parou porque eu voltei aqui. Tá bom, vou voltar lá. Cidadania e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, desenvolvido por mim, Denise Amorim, sob orientação da professora Thaís Rabete Gianella, do Laboratório de Tecnologias Cognitivas do NUTES, UFRJ. Olá, eu sou Denise Amorim, mestranda em Educação em Ciências e Saúde. Venho apresentar para vocês a revista digital Luz, Caminhos e Ação. Fruto do meu projeto de mestrado, teve como campo de pesquisa o Solar Meninos de Luz, uma instituição educacional que atende a alunos das comunidades do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, entre os bairros de Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu tenho uma relação direta com a comunidade do entorno, pois sou moradora da mesma há 10 anos e convivo com as questões trazidas pelos alunos. E conviver nesse sentido é experienciar, conhecer e vivenciar cada uma dessas questões. E assim, ter um olhar dialógico e aberto sobre elas. Esse olhar dialógico pode ser traduzido nessa visão que tenho da janela do meu quarto. São algumas casas da comunidade de um lado, os prédios do que os alunos chamam de asfalto de outro, e mediando todas as desigualdades existentes entre os dois lados, o mar. Esse mesmo mar que não divide, não segrega e está ao alcance dos olhos e dos corpos de ambos os lados. É nesse contexto que essa revista, produzida por 21 alunos do primeiro ano do ensino médio, apresenta 4 reportagens que tem como foco abordar a temática da saúde vinculada a questões do território da comunidade, levantadas a partir da abordagem temática de Paulo Freire. As reportagens trazem entrevistas com moradores e atores de projetos da comunidade, em vídeos, fotografias, textos, áudios e gráficos produzidos pelos alunos e abordam os principais temas relacionados à saúde surgidos em nossas discussões, como, por exemplo, as visões de saúde presentes na comunidade, o sentimento de pertencimento ao território, a escola como espaço de construção de um conhecimento crítico e situado, e, finalmente, ações locais que buscam transformar a realidade. Os alunos apresentam um olhar crítico para questões da comunidade que antes eram normalizadas e vistas como parte do cotidiano, e que hoje eles conseguem perceber como problemas reais de suas vidas, que são passíveis de serem transformados. Segue o depoimento de 2 dos meus 21 repórteres, autores, produtores e disseminadores de conhecimento. Os alunos da turma 101 de 2019 do Solar Meninos de Luz. Eu gostaria de agradecer a minha instrutora Denise nesse projeto, que me ensinou que a saúde vai muito além da parte de corpo, doenças e etc. E também me mostrou que a minha comunidade não é só falta de infraestrutura e saneamento. E também que não adianta só o seu corpo estar saudável se o seu psicológico está abalado ou fraco. Para mim, projetos como esse são muito importantes porque desenvolvem um senso de responsabilidade, maturidade e amor ao próximo nas pessoas. A revista, eu acho que tem um papel muito importante, porque eu acho que pode levar aprendizado para outras pessoas, a não ser a nossa turma, sabe? A gente fez um projeto muito legal, muito bacana, e isso pode levar aprendizado para a nossa comunidade, por exemplo, o que é muito importante também. Olá, eu sou Isabela Maltaroli, diretora do Solar Meninos de Luz, e hoje eu vim aqui celebrar a conclusão de um trabalho belíssimo, misturando os nossos alunos do ensino médio com lideranças da comunidade, moradores, para repensar as situações da comunidade, os problemas, e uniu asfalto e favela, ensino básico, ensino superior. Realmente só podia dar coisa boa. Obrigada pelo trabalho, Denise, parabéns, sucesso aí para vocês.
Estamos vivos aqui. Então, gente, eu trouxe essa experiência também para a gente pensar um pouco sobre essa possibilidade de atuação conjunta também, né? Da gente atuar dentro do ambiente escolar para promover a transformação do entorno, né? Utilizar de propostas pedagógicas, de metodologias e processos de ensino-aprendizagem que possibilitem esse olhar contextualizado, né? Essa possibilidade de transformação da realidade que se vivencia. Então, essa é a ideia, né, da educação, educar para transformar. Eu tinha selecionado gabaritos. Vocês querem? Podemos fazer aqui, deixa eu ver quantos gabaritos não, simulados. Eu não mostrei a revista para vocês, não, eu tenho que mostrar a revista, pera. Deixa eu mostrar a revista para vocês rapidinho. Vocês conseguem visualizar a tela da revista? Consegue. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, depois eu posso disponibilizar o link de vocês, mas essa foi a revista que eles desenvolveram. É num software totalmente gratuito. Todas as ferramentas que foram utilizadas foram gratuitas, de modo que a metodologia que a gente utilizou seja algo que possa ser reproduzido em outros ambientes educacionais, assim como as ferramentas de edição de vídeo, de edição de fotos também. Então, só para vocês verem aqui, né? A gente tem os depoimentos, as reportagens, os vídeos, né? Eu não vou mostrar para vocês a revista como um todo, mas, enfim, né? Diálogo com os moradores, com agentes de saúde. Assim como com lideranças comunitárias, com pessoas do ambiente escolar, com pais de alunos, enfim, com representantes de projetos sociais, também da comunidade. Todo o foco da revista está direcionado à própria comunidade, né? E às intervenções possíveis dentro da comunidade. Então, por isso que eu quis trazer para vocês, para a gente pensar também sobre a amplitude, para além do local de atuação do pedagogo, para a gente dialogar um pouco sobre a amplitude dessa atuação. E aí, eu tinha deixado aqui para os últimos minutos da nossa aula, uns simulados, mas eu tinha deixado, antes disso, falar um pouco sobre essa amplitude. Eu acho que é mais válido. Então, eu queria deixar o microfone aberto agora para quem pudesse falar, para além do espaço. Qual a amplitude da atuação do pedagogo que vocês enxergam? Ou seja, o nosso trabalho, onde vocês veem chegar? Olhando para tudo que a gente discutiu aqui até agora. Quem fala um pouquinho sobre isso? Qual a potência, qual o poder dessa atuação? Até onde pode chegar no que diz respeito a educar para transformar? Ou educar para o cuidado, quando a gente estava falando de pedagogia hospitalar. Vamos pensar nessa amplitude como um todo,
Fala aí, Aline, que eu vi que você abriu o microfone. O céu é o limite. A gente está em toda parte. Eu li no dia do professor, eu li uma frase que dizia que se não fosse os professores, e aí eu incluo os pedagogos, não existia nenhuma outra profissão. Então, o céu é o limite, a gente está em todos. A Alana fala que é de uma expansão que não dá para descrever. E aí, gente, a ideia, que se alguém mais quiser falar, pode abrir o microfone, tá? A ideia dessa disciplina é exatamente a gente olhar para essas potências, né? E essas potências é para além de espaços geográficos ou de espaços denominados socialmente, né? É para a gente olhar para a amplitude da nossa atuação, independente dos espaços, né? É óbvio. Oi, quem? Oi, quem abriu o microfone? Pode falar. Oi, boa noite. Aqui a senhora estava falando sobre espaços não escolares, né? E eu estou atuando em creche já há 15 anos e estou terminando a faculdade e já penso em fazer um pós para trabalhar justamente na questão hospitalar, na questão clínica, nessa necessidade que a gente está vendo aí das crianças que estão com muitas dificuldades na sala. E isso está surgindo através de um projeto que não escolar, que uma colega minha, na comunidade da Rocinha, ela criou Anjos da Favela, aonde, devido à nossa necessidade de buscar, né, atendimento para as crianças, principalmente com TEA, e não tinha recurso, eles criaram um projeto aonde capta, né, profissionais para atender as crianças com preço popular tipo a R$40, enquanto uma terapia é 200. E como eu vi esse projeto piloto, eu estou vendo o quanto isso tem ajudado as crianças da creche, da comunidade, eu também estou pensando em me engajar nesse projeto através disso. Estou dentro da escola, mas quero ir além disso para ajudar a comunidade e as crianças. E você vê potência na tua atuação nesses espaços? Sim, sim. E me diz uma coisa, em que você acha que ser pedagoga vai enriquecer esse trabalho? Ter uma pedagoga ali atuando com eles, o que vai enriquecer? O que vai fazer as coisas acontecerem ali? Então, hoje, no caso, eu sou agente de educação. Eu comecei como auxiliar de creche, aí eu fui estudar para que eu pudesse melhorar o desenvolvimento de forma geral e preparando essas crianças para o futuro. Eu vou resumir dessa forma: o que eu posso contribuir para preparar para o futuro melhor das crianças, de modo geral. Aí eu fui fazer o magistério. Quando eu fiz o magistério e eu atuo diretamente com essas crianças, que a gente não tinha nem professor na Prefeitura do Rio, na parte de creche, era só nós a gente. E a gente foi buscando isso. Aí eu pude ver que uma criança que entra ali, vamos dizer, principalmente que me identifico, né, com TEA, que provavelmente tem até diagnóstico demora. Esse ano mesmo eu peguei uma criança comendo banana amassadinha, e o olhar do pedagogo a gente vai observando, vai analisando, a gente vai dia a dia relatando o que vai tendo de evolução e o que você pode fazer para melhorar essa evolução no cotidiano. E quando eu falo isso, eu não falo da questão somente da escrita, mas no desenvolvimento da autonomia para comer, autonomia do banho, autonomia do desenvolvimento dentro daquela realidade. Hoje, todos se emocionaram, porque é uma criança que começou, vamos dizer, no início do ano, ele tem 2 anos, comendo banana amassadinha, a mãe contendo ele. Hoje a gente senta na rodinha e ele já vem automaticamente sentar, tentar acompanhar a turma. E hoje o debate foi esse. Essa criança está incluída? Está, porque ela tem o tempo dela, mas ela já consegue compreender. Então é isso. Você tem esse olhar, entendendo que cada sujeito ali tem sua especificidade. Isso que eu acho que, como pedagogo, vou contribuir
para o desenvolvimento pleno da criança que eu puder atender, seja na parte clínica ou dentro da escola. Perfeito, perfeito, Daniele, obrigada. Tá vendo que a Alana... assim, tudo que você trouxe traz ali habilidades e competências que estão diretamente relacionadas exatamente a esse potencial que ele sai da sala de aula e ele consegue incorporar variados outros espaços, né? A Alana está falando que precisa sair. Você quer mais aulas? Não, não pode repetir a disciplina. A gente conversa um pouco mais sobre isso aí nas nossas semanas acadêmicas. Eu estou sempre participando das semanas acadêmicas, então, com certeza, a gente vai ter mais espaços e mais momentos para bate-papo. Eu espero que essa aula tenha contribuído para a formação de vocês. Ver vocês no 7º período, para mim, é muito legal. Certamente eu estive com algumas de vocês lá do início. Eu sei o quanto é difícil chegar aqui. E que bom que vocês chegaram. Eu sempre me emociono quando eu estou na formatura dos meus alunos, porque é sempre... É isso, é uma caminhada, né? E aí você vê um pouquinho do seu fruto, sabe? Do seu fruto, não, da sua semente, né? Virando frutos. Então, fico muito feliz, de verdade, de estar com vocês aqui. De ter estado com alguns de vocês, se não todos no início, e de estar com vocês aqui agora. Que vocês sejam... Agora não falo mais futuros, né? Que já estão praticamente lá. Pedagogos que tenham consciência da potência do trabalho de vocês nos variados espaços sociais, das possibilidades de atuação e da responsabilidade. Responsabilidade é uma das palavras que a gente precisa levar para o nosso cotidiano, porque o pedagogo forma. Está formando pessoas, está desenvolvendo metodologias, está dialogando sobre atividades pedagógicas que vão formar para matemática, para geografia, para português, para a vida, para as relações sociais, para o uso das tecnologias, para a promoção da diversidade, equidade e inclusão na sociedade, para todas as possíveis abordagens. Então, que tenhamos consciência da nossa responsabilidade e que vocês saiam daqui como pedagogos formados para essa atuação para a vida, seja atuando em disciplinas específicas, na escola, em ONGs, em hospitais, a gente está sempre cuidando para uma formação que vai ter significado para a vida. Alguém quer abrir microfone ou a gente vai jantar? Minha filha está fazendo uma comida gostosinha aqui na cozinha. Bora dar tchau? Nenhuma câmera aberta para se despedir de mim, God? Aí, Renata. Valeu, Aline. É isso, gente. Vejo vocês na formatura, hein? Bora lá. Vou parar de gravar aqui. Bora jantar, povo.